Vamos comigo agora a questão de leis de Newton do atrito do Enem, hein? Com o dedo, um garoto pressiona contra a parede duas moedas de 10 centavos e de R$1, uma sobre a outra, mantendo-as paradas. Em contato com o dedo está a moeda de 10 centavos e contra a parede está a moeda de R$1. O peso da moeda de 10 centavos é 0,05 newtons e o da moeda de R$1 é 0,09 newtons. Ela é maior, mais pesada. A força de atrito exercida pela parede é suficiente para impedir que as moedas caiam. Qual é a força de atrito entre a parede e a moeda de R$1? Galera, o menino pressiona aqui a moeda de 10 centavos sobre a moeda de R$1 que está sobre a parede. Vamos lá. Quem é F1 aí na minha figurinha, Carlos? F1 vai representar as forças trocadas entre a moeda de R$1 e a parede. Vamos tentar entender uma coisa aqui. Galera, por que a moeda de R$1 não cai? Porque o atrito segura, ó, F1 para cima. Essa força F1 é a força que a parede faz na moeda de R$1. Pela terceira lei de Newton, se a parede faz uma força na moeda de R$1 para cima, a moeda de R$1 faz uma força na parede para baixo. Quanto à moeda de 10 centavos, por que ela não cai? Porque o atrito da moeda de R$1 sobre ela faz uma força sobre ela para cima, ó. F2 são as forças de atrito trocada entre a moeda de R$1 e de 10 centavos. Então, a força F2 é a força que a moeda de R$1 faz na de 10 centavos para ela não cair. Só que pela terceira lei de Newton, a moeda de 10 centavos faz uma força em sentido contrário na moeda de R$1. Essas são as forças atuando, né? As forças horizontais, eu não vou me preocupar com elas, porque a questão está falando de equilíbrio na vertical. Então, vamos lá. Olhando para a moeda de 10 centavos, tem a força para cima, que a sustenta, que é o atrito, e o peso dela. Então, você concorda que a força F2 é igual a P2 aqui, ó, na moeda de 10 centavos? Agora, olha a moeda de R$1, ó. A força F1 para cima, que é a parede que faz, e a F2, que é a reação da moeda de 10 centavos nela para baixo. Então, na moeda de R$1, eu tenho F1, que é a força que a parede faz para cima, e para baixo eu tenho P1 e F2. Por que é que tem que igualar? Primeira lei de Newton. Força resultante igual a zero. Forças para cima são iguais às forças para baixo. Então, moeda de 10 centavos, F2 é igual ao peso dela. Moeda de R$1, F1 é igual a P1 mais F2. Agora, vamos substituir, né? Substituindo lá, ó, exatamente F2 por P2, vou colocar aqui, ó, passei a tela, ficou P1 mais P2. Ora, quem é o peso da moeda de R$1? 0,09 newtons. Quem é o peso da moeda de 10 centavos? 0,05 newtons. Então, ó, a força para cima, que é a força que a parede faz na moeda de R$1, é a soma de P2, de P1, com F2, que é P2. E aí, somando 0,14 newtons. Portanto, essa é a resposta, letra E.